Vamos ver se esse foi feito nas brasas do inferno, né? Uhum, esse também, viu? Esse foi feito nas brasas do inferno, como sempre. Olá, amigos. Como muitos já me conhecem, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui nessa manhã de domingo, essa manhã tranquila, friozinho gostoso fazendo aqui na minha cidade, né? Eu adoro o frio, acho que eu já disse a vocês, né? E daqui a pouco essa moleza vai acabar, né? Porque aqui daqui a pouco começa o calorão novamente, né? Que fez o ano passado, então e dizem que vai ser maior ainda, né? E eu vou aproveitando para dormir, né? Para também gravar vídeos aqui onde eu me encontro na minha sala, né? É muito gostoso nessa manhã fria, né? A gente fica bem reflexivo, ainda mais tomando esse cafezinho quente aqui, né? Para esquentar as ideias, né? É maravilhoso, né? E dividir as reflexões que vêm chegando com vocês, né? Eu queria aqui agradecer muito as pessoas que estão chegando no canal agora, né? Estão sendo muito simpáticas, né? Muito carinhosas, entendeu? Estão gostando das reflexões, estão gostando do canal, fazendo elogios que me deixam muito engrandecido, né? Deixa meu ego lá em cima, né? E mais motivado ainda a fazer vídeos para vocês, né? Isso que me motiva, né? São vocês, é a resposta que vocês dão, né? Enquanto tiver esse tipo de resposta positiva, né? E que eu veja que eu esteja agradando, eu vou continuar o meu trabalho aqui, entendeu? Quero agradecer demais a vocês, né? Quem não conhece o canal ainda, eu peço que se inscrevam, né? Façam sua inscrição. Cada vídeo, gente, não deixem de dar o like, né? Porque aí ajuda mais ainda o canal a crescer, né? Com isso, não sei se vocês sabem, né? O YouTube, o algoritmo do YouTube, né? Ele impulsiona, né? Ele oferece mais visualizações a pessoas que até não são do canal, né? E isso o canal cresce mais ainda e a gente consegue levar a mensagem a mais gente, né? A reflexão e fazer, estimular as pessoas a pensarem, né? O que a gente tem visto aqui no meu canal é que o crente ele é desestimulado pelas igrejas, né? Pela religião, a não pensar, né? Coloca uma venda chamada fé nos olhos, né? E ele não pensa. Não é que o crente seja burro, seja ignorante. Não, ele pensa. Ele não é burro nem ignorante. Simplesmente a igreja faz esse trabalho o tempo todo, né? A religião da pessoa, impedindo da pessoa pensar, né? Porque ela estaria assim pensando contra Deus, refletindo contra Deus. E quem é ela, né, para fazer isso, né? Isso é o que se coloca na cabeça do religioso, né? E quando a gente vê pelas entrevistas que eu tenho feito aí, né? Nas ruas com esses pregadores, né, que se acham profetas de Deus, mensageiros de Deus, né, a gente vê que eles são pessoas que não conseguem responder perguntas tão simples, né, feitas pelo raciocínio lógico, né, e que eles não conseguem e vergonhosamente eles fogem, alguns deles até fogem, né. Tem algumas aí que eu vou mostrar para vocês que teve um que enrolou, só falava o que ele queria, o outro não quis responder, e é sempre assim, né? Eu sempre achava que esses homens sabiam demais, eles estavam ali pregando na rua, né? Que eles eram muito sabedores, conhecedores, né, da palavra de Deus, né? E que nenhuma pergunta ficaria sem resposta, né? Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? Eles vergonhosamente correndo das perguntas, né? Então, boas-vindas a todos que estão chegando no canal, espero que vocês gostem, né? E eu estarei sempre por aqui, né? Mas o vídeo de hoje, né? Vamos direto agora ao assunto do vídeo de hoje. Eu vou voltar um pouco, né? Naquela polêmica, naquele rebuliço, né? Não sei se vocês lembram ainda, né? Foi agora recentemente, há uns meses atrás, que o pastor Sóstenes Cavalcante do Partido Liberal voltou com a história de querer fazer mudanças, né, na lei que protege as mulheres que sofreram abuso sexual, né? Elas têm o direito de fazerem um aborto.
O aborto no nosso país ele é proibido por lei, mas com exceção dessas três, com três exceções, né? No caso do bebê anencéfalo, que é o feto sem cérebro, né? Ele é desenvolvido no útero da mulher sem cérebro. No caso do risco de vida para a mãe, né, que também tem essa condição. E por último, quando a mulher sofre abuso sexual, né? Então ela tem o direito de realizar o aborto. Em outros casos, não. E esse deputado surgiu com essa ideia e continua ainda com essa ideia, viu, de querer alterar, né? A lei até tomou de querer proibir a pessoa que foi abusada, uma mulher que foi abusada, de querer de realizar o aborto até 22 semanas de gravidez. Se ela engravidar, ela pode realizar o aborto até 22. Após isso, não. Né? Então esse é o rebuliço. A lei até levou o apelido de a lei do estuprador, né, que protege o estuprador. Fora isso, a mulher seria criminalizada, poderia pegar até 20 anos de prisão, né, enquanto que o estuprador pegaria no máximo 10. Né? Isso causou um rebuliço muito grande na nação, né? E deu muito o que falar, né? Então, foi pensando nisso, quando essa ideia surgiu desse deputado, né, me veio à mente uma história bíblica muito conhecida, né, muito famosa, né, de um personagem muito famoso das páginas da Bíblia, né, que ele é cantado até em canções infantis, né? Ele não conhece então o rei Davi, né? Eu canto como o rei Davi. Quantas vezes eu vi isso quando eu trabalhava em festas de criança, né? As crianças cantando, né? Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. E se diz que Jesus ele veio da linhagem de Davi, né? O próprio Jesus ele vem, né? Ele tem essa herança hereditária de Davi. Né? Mas a gente, eu acho que muitos de vocês conhecem, né, uma história bem interessante sobre o rei Davi, né, o querido rei Davi, o queridinho por Deus, que foi escolhido por Deus, né, que é aquela história de Batseba, né, a história de Davi e Batseba, né, umas histórias mais assim absurdas, nojentas, né, que aconteceram com esse tal personagem, né, que eu vou dar uma lidazinha aqui para vocês e que vocês vão ver a relação que tem com essa outra história desse deputado, né, de querer mudar a lei, né, do estupro no nosso país, né. Então a história de Davi e Batseba, ela se encontra no segundo livro de Samuel, né, no capítulo 11, que diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Isso é o que eles faziam, era o normal deles, era o café da manhã, o almoço e o jantar desse povo, era guerrear, né? Era um povo guerreiro, tomar o que era dos outros, né? E por aí vai, né? Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Aí é que vem a história, né? Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, né, enquanto seus soldados estavam lá se ferrando na guerra, Davi estava dormindo, né, e foi passear no terraço do palácio. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Veja, gente, é interessante isso aqui, né? Que isso aqui, na minha opinião, na minha visão, se trata de um abuso sexual motivado pela assédio moral. O nome disso hoje em dia chama-se assédio moral. Davi se aproveitou, né, da patente que ele tinha como rei, né, e mandou buscar, viu a mulher, achou bonita, achou interessante e simplesmente mandou buscar a mulher, né, e sem mais nem menos a estuprou. Aqui é claramente um estupro, né? Ele forçou a mulher
né, a ter relações com ela, porque quem era a mulher, né, para dizer que não, né? A mulher já não tinha muito valor naquela época, né, e ainda mais se deparando com um rei, quem era ela? Seria morte na certa se ela dissesse que não, né? É claro, por que eu tomo essas conclusões? Porque a Bíblia não fala mais nada, ela só diz isso. E a meu ver, né, eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, essa mulher foi abusada, né? O rei se utilizou do assédio moral, né, e abusou dessa mulher, né? E aí segue, né? A história segue, depois Davi descobre. Deixa eu ver aqui uma coisa. Outra coisa interessante que a gente pode frisar aqui é que ele mandou que descobrissem quem era ela, né? E mandou que buscasse ela. Então, percebam que algumas pessoas já sabiam, né, da história, né? Só ficaram sabendo. Se ele mandou buscar, se ele não foi ele mesmo que foi buscar, algumas pessoas ficaram sabendo. Aí eu vou voltar essa história no final dessa história, né? Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Quer dizer, mais pessoas ficaram sabendo, né? Ela mandou um recado que estava grávida. Ela não foi lá pessoalmente dizer que estava grávida. Então, vejam quantas pessoas estão envolvidas aí nessa história, né? Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem, como estava indo na guerra, e depois disse a Urias assim: vá para casa e descanse um pouco, né? E Davi tentou enrolar o tempo todo, né? Tentou mandar que Urias fosse para casa para descansar, né? Para ter relações com sua mulher, né? E daí encobrir toda a história, né? E ele pensar que o filho era dele. Até isso ele tramou. Veja, ele teve esse tempo todinho para tramar essa história, né? E tentar se safar, né? Mas aí a gente sabe que Urias ele não atendeu porque ele disse que ele não ficaria à vontade fazendo isso, sabendo que os seus soldados estavam guerreando, né, estariam dando sua própria vida, e como é que eu posso estar em casa vendo os meus soldados, né? E aí foi quando Davi teve a ideia de mandar uma mensagem para que colocassem Davi na frente de batalha, para que ele morresse. Davi escreveu, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Veja, ele mandou a carta da morte pelo próprio Urias. Veja como ele foi maléfico, esse cara, né? Veja como ele era maléfico, ele era do mal mesmo, né? E era o protegidinho de Deus, né? Ele mandou a carta que iria matá-lo, né, por ele mesmo, para o comandante Joabe. Eu acho que Joabe era um comandante. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Quer dizer, Joabe também sabia dos planos, passou a saber dos planos de Davi, né? Quanta gente estava sabendo disso, quanta gente ficou envolvida nisso. Depois eu vou dizer a vocês por que eu estou dizendo isso, né? E foi o que aconteceu, né? Davi, assim que teve a próxima batalha, Davi foi o primeiro a ser morto, né? E as notícias chegaram a ele, né? Mandaram um mensageiro informar ele, né? Depois disso, né? A Batseba, né? Soube que o marido tinha sido morto e chorou por ele. Veja que até isso tem, né? Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Mas o Senhor não gostou, aí entra Deus, né? Deus não gostou do que Davi tinha feito. Aí aqui entra, né? Vamos passar para o próximo versículo. Aí entra o profeta Natan, né? Que eu acho que era o profeta que era amigo ali do rei Davi, né? Que vivia por ali pelo palácio, né? Aí a Bíblia diz que Deus enviou, né? O Senhor Deus mandou o profeta Natan, fosse falar com Davi. Natan foi e disse, né, que havia dois homens, havia na minha cidade. Ele contou uma história, né? Uma história de injustiça, né, que eu não vou relatar aqui, senão vai ficar muito grande para vocês.
Ele contou uma história, né, de uma injustiça de um rico contra um pobre, tá entendendo? E fez com que Davi ficasse furioso, né, com essa história, e disse que se fosse com ele, Davi então ficou furioso com aquele homem e disse: juro pelo Senhor Deus vivo que o homem que fez isso deve ser morto. Vejam bem, Davi contou uma história, o profeta Natan contou uma história de uma injustiça, né? E Davi, quando viu, ficou furioso e disse que esse homem deveria ser morto, né? E pagar 4 vezes, ele deverá pagar 4 vezes o que ele tirou, né? E tudo mais, né? E foi quando o profeta Natan revelou que esse homem era ele. Esse homem é você, né? Esse homem é você. Chamou Davi de injusto, né? Esse homem é você, e é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você o rei de Israel, o salvei de Saul, papai, e aí veio, né? Eu lhe dei o reino, eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Até isso Deus deu as mulheres do rei Saul, né? Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível, né? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre que alguns de seus descendentes, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Vejam aqui onde eu entro, né? Que eu acho interessante essa parte, né? A história se desenrola, né? Então Davi disse, né? Aqui que muitos crentes dizem que Davi se arrependeu, né? Houve aqui um arrependimento dele, né? Então Davi disse assim: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu. Na mesma hora Deus perdoou ele. O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Veja só. Eu acho interessante essa parte aqui, né? Aqui existe um corporativismo absurdo aqui, uma proteção ao rei, né? Por quê? Porque ele era para ter sido morto, segundo a lei do próprio Deus, né? Que se encontra lá em Deuteronômio 22, 22, né? Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, né, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o pecado, o mal do meio do povo. Então é claro, a própria lei de Deus aqui não fala em arrependimento, né? Aqui houve aqui um passar de pano, né? No rei Davi, pelo profeta Natan, né? Obviamente por Deus também, né? Porque Davi era para ter sido morto instantaneamente, ele e a mulher, né? Porque se trata claramente, a mulher era casada, né? E ele também, ele tinha várias esposas, né? Então a lei é clara que os dois deveriam ser mortos. Mas se tratando de um rei, né? Então aqui Deus desprezou a própria lei, Deus ignorou a lei dele que ele tinha instituído a Moisés, né? E aqui os crentes dizem que por causa do arrependimento, né? E a própria Bíblia diz por causa do arrependimento, mas a lei não fala nisso. A lei lá, Deuteronômio, que eu acabei de ler para vocês viram que a lei não fala nada se a pessoa se arrepender, né? É tanto que vejam que aquela história que o homem que foi apanhar lenha no sábado, né? Foi morto instantaneamente. Deus mandou matá-lo. Né? Eu acho que não deu nem tempo dele se arrepender. Não houve essa questão de arrependimento. Veja a diferença do crime que Davi cometeu aqui. Né? Davi praticou um crime de abuso sexual, né? De adultério, um assassinato, ele matou também. Né? E o pobre do homem, naquela história, apenas foi buscar lenha para fazer comida para alimentar sua família, obviamente, seria para isso. Né? E o homem foi morto impiedosamente. Né? Deus não pensou 2 vezes, não deu nem tempo dele se arrepender. Né? E enquanto aqui, veja que Deus aqui despreza, na história de Davi, despreza a sua própria lei. Né? Aí, logo em seguida, vem a história da morte do filho, né, de Davi. Eu vou resumir para vocês que o menino nasce, né, e Deus põe uma doença no menino, né? Claramente, a Bíblia diz que Deus põe uma doença no menino, e o menino morre.
Davi chora copiosamente, né? Quer dizer, o que acontece com isso aí? Deus puniu o menino, o filho, que não tinha nada a ver, né? Ao invés de punir Davi e a mulher também nem teve culpa também, não teria nem culpa também, né? Então, o que é que eu vejo aqui a respeito, qual é a minha impressão disso aqui, né? Deus seguiu justamente a lei, as nossas leis, ele preferiu seguir as nossas leis de hoje, mas assim, de uma forma arbitrária, né? Porque nenhuma lei nossa mande que se mate um ser vivo depois que ele nasce, né? O que a lei da gente diz é ainda em feto, né? O ser ainda em feto, né? Pode ser feito o aborto decorrente de um abuso sexual. Deus aqui, ele utiliza como, digamos que, parte da nossa lei, né? Ao invés de utilizar a própria lei dele, que era para punir o abusador e a mulher, né? No caso, na lei dele, também é injusta de punir a mulher, né? E Deus se utiliza, né, matando o feto, praticando um aborto muito depois de 22 semanas, como querem como quer o Partido Liberal da bancada evangélica, né? Que eles dizem que eles querem que o aborto seja praticado, possa ser praticado até 22 semanas. Aqui foi para mais de 22 semanas, né, que Deus praticou esse aborto, não no feto, mas assim na criança, né, para punir, né, para vingar o crime, né, que o pai teria cometido, né. Você veja que uma coisa interessante que eu percebi agora, que Deus ele fica zangado, né, com o Davi. Ele não fala em Batseba, né? Então isso aqui corrobora, reforça mais ainda a ideia que eu tenho que ela foi abusada, né? Se tivesse ido de livre e espontânea vontade, né, Deus teria, eu acho que não teria passado batido aqui na Bíblia, né? Veja que Deus fica apenas zangado com Davi, né? Ele percebe que isso aqui, né, a história realmente quis mostrar que Davi se utilizou do seu poder, né, para abusar sexualmente da Batseba, né? Então, amigos, o que eu queria mostrar no vídeo de hoje era esse, né? Era isso, né? Em nenhum momento, e que em nenhum momento você ouviu nem a bancada evangélica, nem o deputado Sóstenes Cavalcante citar esses versículos bíblicos aqui de Davi, né? Essa atitude que Deus tomou em cometer esse aborto de uma criança já depois de nascida, muito mais além do que 22 semanas, né? Deus tomou essa atitude, né? Lembrando um pouco do que diz a nossa lei, a lei humana, né? E abrindo mão da sua própria lei, né? E a gente não viu ninguém da bancada evangélica citar esse exemplo aqui, né? Apenas eles dizem, não, porque é vida, porque Deus defende a vida. Como é que Deus defende a vida aqui? Né? Deus aqui foi totalmente injusto, né? Nessa história, sabendo que Davi foi o culpado de tudo isso, e ele agiu de forma arbitrária, né? As pessoas, aí tem gente que ainda diz, tem crente que ainda diz que não, Deus ele faz isso porque ele é Deus, né? Ele é forte, ele é poderoso, só falta dizer isso, né? Ele é Deus, quer dizer o quê? Que ele é forte e poderoso, ninguém pode mais do que ele, né? Assim ele teria nos feitos menores do que ele, para ele fazer o que ele quiser, e até ter o direito de ser injusto, né? Quando o crente diz isso, que Deus faz isso porque pode, ele está indiretamente dizendo que realmente houve uma injustiça aí, mas Deus fez porque ele é Deus, né? Ele é forte e poderoso, ninguém pode com ele, e a gente vai fazer o quê? Né? Então, claramente, o crente admite que o Deus dele é injusto. Ele está dizendo a você, realmente, eu concordo com você que isso é uma injustiça, né? Mas que Deus fez porque ele é Deus. Então, e indiretamente, nas entrelinhas de suas palavras, a gente entende que realmente ele admite que o Deus dele é injusto, né? Eu já estava editando o vídeo, né, quando eu descobri que faltou eu mencionar algumas coisas, né, que eu falei com relação a... Eu chamei a atenção de vocês sobre aquelas pessoas que ficaram sabendo, né, que Davi mandou buscar a mulher, depois que a mulher engravidou, ela mandou um mensageiro, tudo isso foi para mostrar que lá pela frente é como se Deus tivesse
descoberto, né? Deus, como Deus sabe de todas as coisas, né? Como se Deus soubesse da história que ninguém contou para ele, né? Mas assim, se essa história realmente foi verdadeira, né? Tudo isso foi verdadeiro, Deus não descobriu a história, né? As pessoas que foram envolvidas nessa história que se fizeram chegar aos ouvidos de Natã, né? Que era o profeta lá do palácio, né? E que ele chegou com essa história dizendo que foi Deus, né? Que teria mencionado para ele, né? Que ele ficou sabendo, não. Você veja que na história muita gente ficou sabendo, né? Pessoas que Davi mandou chamar, buscar Batseba, depois a própria Batseba pode ter dito ao profeta Natã. A Batseba mandou a mensagem para Davi dizendo que estava grávida. E isso deve ter chegado com certeza nos ouvidos do profeta Natã, que foi lá, né, para chamar a atenção dele, de puxar a orelha de Davi, né? E, obviamente, dizer que foi Deus quem relatou para ele, né? Já que ele era um profeta, né? Deus falava com ele. E outra coisa também é sobre a questão do arrependimento de Deus, que eu esqueci de dizer, que Davi não se arrependeu, né? Davi foi descoberto. É diferente, né? Depois que ele é descoberto, que tudo é jogado na cara dele, o que ele fez, que todo mundo já está sabendo, aí ele veio com essa história de que eu pequei contra Deus, né? E que os crentes se validam muito disso, né? Que Deus perdoou ele, né? A própria Bíblia diz lá, né? No versículo diz, né? Que Deus prontamente aceitou, né, o perdão dele e o perdoou na mesma hora, né? Mas assim seria muito bom, né? Já pensou todo bandido, todo assassino, depois que fosse descoberto e pego pela polícia, né? Se assim, eu me arrependo, e daí ele fosse solto, fosse liberado, né? Seria maravilhoso, né? Então, o que aconteceu, o que a gente vê claramente foi isso, né? Houve ali um corporativismo, né? Uma proteção, porque se tratava de um rei. Aí quando a gente vem para a realidade, se essa história realmente foi real, o que aconteceu na verdade foi isso, né? Foi ninguém quis mexer, quis punir um rei, né? Então não houve assim, eu não vejo assim um arrependimento de Davi. O que vejo é que ele foi descoberto, né? E não teve. Aí a Bíblia não conta mais detalhes, né? E na verdade foi isso. Não houve arrependimento nenhum do rei Davi. E, bom, amigos, era isso, né, que eu quis passar para vocês nessa manhã de domingo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Que gostaria muito de ler os comentários de vocês aí, se alguns de vocês já tinham percebido isso, né, essa história, né, absurda. Mais para frente eu quero fazer uma outra história do rei Davi. Tem muitas histórias que eu posso falar sobre esse personagem, né, inclusive isso que aconteceu não é nenhuma novidade. Já aconteceu também com um descendente de Davi, que eu pretendo contar essa história a vocês. Isso parece que é um mal de família isso. Eu vou contar mais adiante essa história. Viu? No mais, eu queria desejar a vocês um bom final de semana nesse domingo, né? E espero que todos tenham uma excelente semana a partir de amanhã. E um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.